Oi pessoal, bom dia. Aqui quem está falando é a professora Lídia Lima e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Química. O nosso conteúdo de hoje será sobre reações químicas, certo? Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre reações químicas. As reações químicas são processos, transformações que acontecem cotidianamente. Então, tudo que a gente faz normalmente no nosso dia a dia, seja algo em casa, seja algo no trabalho, algo que demanda transformações químicas, isso são reações químicas. Por exemplo, quando eu faço um bolo, quando eu estou numa padaria e vou consumir meu pão, a produção de um pão, tantas diversas coisas são feitas através das reações químicas. E hoje a gente vai entender como é que as reações químicas acontecem, como é que a gente pode identificar quando ocorre esses tipos de reações. Então, vamos lá. As reações, como a gente já iniciou a aula falando, elas são vistas no cotidiano em diversas formas. E aqui nós temos algumas. A reação de oxidação de uma maçã, o azedamento do vinho, o processo da fotossíntese. Quando um automóvel está em movimento, está ocorrendo reação química, a queima de uma vela ou qualquer outro tipo de queima, incêndios, acender fogo, fermentação da massa do pão, aparecimento de ferrugem. Então, todos esses processos são processos que envolvem reações químicas, certo? Então, as reações químicas, elas estão inteiramente ligadas ao nosso cotidiano. E qual seria o conceito de reações químicas? As reações químicas são transformações que ocorrem entre substâncias, com o surgimento de novos produtos. Então, para a gente ter uma reação química, a gente vai ter uma situação inicial, certo? E uma situação final, com esse surgimento de novos produtos. Por exemplo, quando eu tenho um papel, eu pego um papel e eu pego um fósforo e vou queimar esse papel. No início eu tenho o papel e o fósforo. Após a reação química, que é o papel queimando, ocorrendo a reação química, o que é que vai surgir? Novos produtos. Seria o quê? As cinzas. Então, as reações químicas, elas transformam esses materiais em outras substâncias, certo? Por isso que nós denominamos de reações químicas. Bom, então aqui nós temos exemplos. Por exemplo, a queima de uma vela. A vela, quando ela está no processo inicial, que seria só a vela, e a gente vai colocar a chama, nós temos uma substância. Quando a gente espera essa vela secar, né, ficar toda realmente consumida, nós iremos ter o quê? Novas substâncias, novos produtos. Então, toda reação química, ela transforma a matéria, certo? Então, ocorre transformação na matéria para que a gente defina como reação química. O processo de explosão é uma reação química. Diversos processos que a gente vai ver hoje, a gente vai definir para entender bem direitinho as reações químicas. E aqui nós temos que uma reação química é uma alteração química onde a matéria, um reagente ou reagentes se convertem em uma nova substância, um produto ou produtos. Foi o que eu acabei de falar. Nós iremos ter a matéria no seu estado inicial para ocorrer a reação química. E quando essa reação química ocorre, a gente vai ter agora surgir novos produtos. A matéria ela vai passar por transformação. Toda vez que a gente faz uma transformação na matéria, nós dizemos que ocorreu uma reação química. Ok? E aqui é bem importante a gente ver que numa reação química a gente sempre tem os reagentes, que é a forma inicial, né, dessas substâncias, e nós temos os produtos, que é a parte final da reação química. Então, toda reação química vai ter reagente e vai ter produto. E a gente define isso com essa setinha que a gente está vendo aqui. Ó, essa setinha vai definir a questão dos produtos, certo? Vou voltar aqui. Por quê? Porque a gente está vendo que ela é que vai definir. Os reagentes sempre vêm antes da seta e os produtos sempre vêm depois da setinha. É a forma da gente representar
uma reação química ou equação química, da forma que vocês quiserem chamar. Sempre vai ser assim: reagentes antes da seta, produtos depois da seta. Então, os reagentes é a parte inicial da reação química e os produtos é a parte final. Pode conter apenas um reagente, pode conter apenas um produto, pode conter mais de um reagente, mais de um produto, depende de cada reação química, certo? Então, aqui, ó, nós vamos ver agora o próximo. Vamos aqui. Equação química ou reação química, gente, é a mesma coisa. Então, aqui nós temos equação química é a representação gráfica da reação química. É isso que a gente viu. Reagentes formando produtos. E utilizam-se fórmulas de substâncias e símbolos para indicar todas as condições em que ocorreu o fenômeno químico. Exemplo, a gente tem HCl, mais. Esse mais já é outro elemento. NaOH, outra substância, certo? Ácido clorídrico, que é o HCl, mais hidróxido de sódio, que é o NaOH, formam o quê? NaCl, cloreto de sódio, mais água, que é H2O. Então, aqui nessa equação química, nós temos os reagentes, que é HCl e NaOH, e os produtos NaCl e H2O, certo? Então, isso aí eu creio que ficou bem entendido. Algumas reações ocorrem somente sob determinadas circunstâncias, e a gente vai ver isso bem direitinho. Para algumas reações químicas acontecerem, a gente precisa entender que precisa é como se fosse de algo, certo? De algum fenômeno para que ocorra. Por exemplo, o fornecimento de calor, presença de luz ou eletricidade. Então, algumas reações químicas, elas só acontecem quando fornecemos calor, luz ou eletricidade. E elas costumam ocorrer acompanhadas de alguns efeitos que podem dar uma dica de que elas estão acontecendo. Vamos ver quais são esses efeitos, então, certo? Liberação de gases. Algumas reações químicas, a gente sabe que ela está acontecendo quando libera gás, certo? Então, quando libera alguns gases, a gente sabe que ali está acontecendo uma transformação na matéria, ou seja, uma reação química. Nós costumamos ver nessas usinas diversas fumaças, né? A fumaça saindo por aquele extintor. Então, quando a gente vê ali, a gente está vendo o quê? Liberação de gases. Então, ali é o quê? São reações químicas que estão acontecendo, certo? Quando eu misturo um líquido com outro líquido, eu vejo que liberou um gás, reação química. Exemplo, quando todo mundo já deve ter tomado um comprimido efervescente. Se não tomou, já deve ter visto alguém preparando. Quando a gente coloca um comprimido efervescente, seja vitamina C, seja aquele sorrisal, a gente vê que quando coloca na água, ele faz e libera logo um gás, né? Os gases que liberam ali, eles dão indício que ocorreu reação química. Então, aquela mistura que a gente está fazendo, colocando o comprimido na água, acontece que o quê? Houve reações químicas. Por quê? Porque houve liberação de gases, certo? Então, a liberação de gases é o primeiro indício em que ocorreu uma reação química. Nós temos também um segundo indício, que é a formação de precipitado. Nessas fotos, vocês estão vendo que está em tubos de ensaio, que é uma vidraria utilizada em laboratórios para fazer as análises. E no fundo aqui, ou então até no disperso, nós vemos partículas não dissolvidas, que não se dissolveram no líquido. Então, ali são formações de precipitados, são essas partículas não dissolvidas. Então, quando forma esses precipitados, também dá indício que tem uma reação química. A mudança de cor, certo? A mudança de cor é outro indício que ocorreu uma reação química. De repente, um líquido era branco, incolor, era azul e ele virou outra cor. Quando ele muda a coloração, dá um indício de mudança também de cor, né? Quando muda a coloração, dá indício que houve uma reação química. E a alteração de calor. A alteração de calor é bem simples, a gente percebe. Quando a gente faz uma reação química, quando o recipiente ele esquenta ou ele esfria, quer dizer o quê? Que houve reação química. Quando altera a temperatura, também houve reação química, certo?
Então, aqui ficou bem entendido. E eu vou voltar aqui para falar para vocês essa parte que a gente viu aqui, que algumas reações químicas elas só acontecem quando fornecemos calor, presença de luz ou eletricidade. Um exemplo bem simples é quando a gente vê aqueles frascos de remédio, que eles são frascos âmbar, ou seja, eles são frascos escuros. O remédio ele vem em frasco escuro, por quê? Porque com a presença de luz ambiente, o remédio ele pode sofrer alteração, porque vai acontecer reação química. Então, o remédio ele sofre uma alteração das suas substâncias pela presença da luz ambiente. Por isso que o remédio, alguns, eles são colocados em frascos escuros. A gente também tem o exemplo da água sanitária. Vocês já se perguntaram por que a água sanitária vem sempre em um frasco que não é transparente? Se a gente coloca a água sanitária em um frasco transparente, a gente vai perceber que com o tempo ela vai começar a perder o seu cheiro, perder a sua potencialidade de realmente desinfetar, né? Realmente de limpar a sujeira. Por quê? Porque ela vai reagir com a luz ambiente. Então, a luz, ela muitas das vezes interfere no produto, na substância. Por isso que muitas coisas elas são protegidas da luz para que não ocorra reação química, certo? Então, vamos aqui continuar. As reações, elas são representadas graficamente por equações químicas, né? Então, as equações químicas é a forma que a gente organiza uma reação. A gente sempre organiza reagentes, setinha, produtos. Então, aqui sinais que aparecem com frequência. Essas setinhas desses duas laterais indicam o sentido da reação. Se eu tenho reagentes, setinha, produtos, eu indico que os produtos estão desse lado. Se a setinha ela vem para esse lado, né, o lado oposto, eu já indico que esses são reagentes e esses são produtos. A setinha, quando vem para baixo, ela indica que houve precipitação, que foi aquilo que a gente viu, é o depósito no fundo do recipiente, que são substâncias que não se dissolvem, não se misturam. Então, de repente, eu tenho na reação essa setinha abaixo, então eu já digo que ali é um precipitado, houve precipitação. E esse triângulo, que é a letra delta, ela indica que as substâncias foram aquecidas. Então, esses símbolos, eles podem vir, gente, nas reações para facilitar a nossa compreensão. E aqui as representações das reações. Quando as reações estão nesse sentido, a setinha, indica que a reação ocorre para a direita, certo? Então, a setinha nesse sentido. Quando a reação ela ocorre no sentido inverso, indica que o quê? A reação ocorre para a esquerda. E quando a reação ela ocorre em ambos os lados, como essa última seta, indica que ela pode acontecer nesse sentido ou nesse outro sentido. Ou seja, os reagentes e produtos não são definidos dessa forma quando a setinha ocorre dos dois lados. Por quê? Porque ela tanto pode ocorrer assim quanto assim. Então, as substâncias elas não têm como ser definidas quem são reagentes e quem são produtos. Representações das reações. Em cima da seta, a seta que vai indicar, né, os reagentes e produtos, em cima da seta são utilizados alguns símbolos, indicando as condições nas quais a reação deve ocorrer. Então, esse símbolo de delta, esse triângulo, nós temos que é calor, aquecimento. Esse aqui significa aquoso, ou seja, foi colocado em água. Esse cáter significa que é um catalisador. O catalisador é uma substância utilizada para acelerar a reação. A gente vai ver isso mais na segunda série. E esse símbolo aí, esse último, que parece um Y de cabeça para baixo, né? Quando a gente fornece energia luminosa, certo? Então, a gente forneceu energia para a reação acontecer. São bem importantes esses símbolos, para que a gente entenda como a reação ocorre. E em cada substância pode haver os seguintes símbolos. Como eu falei para vocês, quando tem a setinha para baixo, é a precipitação de um sólido. E a setinha para cima seria o desprendimento de gás, é quando um gás é liberado, ok? E nas equações químicas, as substâncias elas podem aparecer com seus estados físicos. Os estados físicos das substâncias podem ser sólido, que é representado pela letrinha S, líquido, quando é L, e gasoso, quando é a letrinha G. Então,
As substâncias elas podem aparecer tanto sólidas, quanto líquidas, quanto gasosas. E aí a gente tem um exemplo, ó. O carbono, que é representado pela letrinha C, ele está em estado sólido, porque o S está entre parênteses, então ele é em estado sólido. Aí tem mais O2, que é o gás oxigênio, estado gasoso, né? Já que está o G entre parênteses, formando, no caso, o produto aqui, CO2, que é o gás carbônico, em estado gasoso. Pronto, então, gente, nossa aula a gente vai parar por aqui e o restante a gente vê no nosso próximo tópico. Então, hoje a gente entendeu o quê? Como uma reação química acontece e como a gente pode visualizar a reação química e identificar as substâncias sólidas, líquidas e gasosas, as substâncias que estão precipitadas ou que se desprendem em forma de gás, ou o processo que acontece quando a gente tem aquecimento, quando a gente coloca energia luminosa, dentre outros fatores. E também aprendemos como as reações químicas acontecem e como a gente consegue visualizar essas reações químicas nas práticas, certo? Então a aula foi essa e até a próxima.